Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de livre da semana. Hoje, em nossa aula de livre, utilizaremos o nosso material do livro. Então, já deixem eles separados aí. Para iniciarmos a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? A nossa agenda hoje nos mostra que o conteúdo que o livro hoje nos ensinará é a comunicação e a criatividade. Também faremos a leitura de 3 capítulos para ver o que vai acontecer na história. Os capítulos 8, 9 e 10. E temos como atividade do material do aluno, as páginas 23 e 27. Vamos iniciar fazendo a leitura do capítulo 8. Abram o livro de vocês, A Chave do Teatro, a Porta da Frente, capítulo 8, e vamos fazer a leitura para ver o que aconteceu depois que os meninos saíram lá da frente da casa do senhor Azambuja. Vamos acompanhar comigo. Ainda bem que o pai da Isabel apareceu na casa do senhor Azambuja sem avisar, com o vereador Betão para salvar a situação, como se os dois fossem amigos. Mesmo isso sendo uma coisa estranha, já que a gente nem sabia que eles se conheciam. E eles seguiam com o Guilherme, a Isabel e a Carina até a casa da Isabel e esperaram pelos outros 3 amigos da turma, que não passaram pelo aperto na casa do senhor Azambuja, para tentar ajudar a turma a seguir em frente no projeto de salvar o teatro. E foi os 3 chegarem para o vereador Betão tentar dar prumo na história. Bom, agora que vocês já não me ouviram e resolveram perder tempo escrevendo e entregando uma carta para o senhor Azambuja, mesmo eu avisando que era uma péssima ideia e que ele não queria ouvir ninguém, vão fazer o quê? O vereador Betão pergunta. Mas o que aconteceu lá na casa dele hoje? Carlos pergunta. Vocês entregaram a carta? Silvia pergunta. A pergunta não é o que aconteceu lá hoje, Isabel responde. A pergunta é o que aconteceu há um tempão. Guilherme completa a resposta da Isabel, não esclarecendo nada para os 3 que não tinham ido com eles até a casa do senhor Azambuja e, portanto, não sabiam nada do que tinha acontecido mais cedo. Como assim? Oscar se irrita. Que diferença faz o que aconteceu há um tempão? Quero saber o que aconteceu hoje de manhã na casa desse senhor Azambuja. Essa coisa de olhar para o passado para entender o presente é coisa de professor de história. Deixa eles falarem, Oscar, Silvia pede ao amigo. Mas explica direito, né, Gui? Eu também não entendi o que você quis falar. É que o senhor Azambuja foi uma pessoa horrível com o Guilherme, Carina responde. Foi grosseiro e nem leu a carta, Isabel continua. Rasgou a carta na nossa cara, Carina completa. Dizendo que vai demolir o teatro e pronto, Isabel finaliza. Foi muito estranho, Guilherme conta. Eu achei esse senhor Azambuja muito suspeito. Não tinha motivo para ele ser tão mal educado. E ele ainda disse que a culpa dele vender o teatro é nossa, que ele não quer que ninguém use o teatro e, como a gente estava usando ele escondido, ele resolveu vender o lugar para garantir que ninguém use o teatro nunca mais. Mas por que isso, Oscar se espanta? Que cara maluco! E como ele descobriu que a gente estava usando o teatro escondido? Carlos pergunta. Já que era escondido, ele não tinha como saber. Será que ele tem câmeras no teatro para vigiar?
Tudo isso tá muito estranho mesmo, Silvia pensa em voz alta. Eu estava com pena dele por causa do sumiço da noiva e tudo mais. Mas agora eu já estou achando que essa coisa que aconteceu com a Clarice está muito mal explicada, Isabel diz. Acho que o que aconteceu hoje tem muito a ver com o que aconteceu há um tempão com a noiva do senhor Zambuja. Mas vocês têm alguma pista do que é esse acontecimento que aconteceu há um tempão? Oscar pergunta, agora que já tinha entendido o que tinha acontecido hoje cedo. Que diferença isso faz, pessoal? O pai da Isabel pergunta. Nem a polícia, nem detetives, nem ninguém descobriu o que aconteceu. Não são vocês que vão descobrir. Como você sabe, pai? Isabel pergunta ao pai. Querida, vocês até podem tentar descobrir o que aconteceu com a Clarice, mas isso faz diferença para salvar o teatro ou é o que vocês querem? O pai da Isabel responde a ela com carinho. Mas é estranho e eu fiquei curiosa, Isabel responde ao pai e, sabendo que ele tem razão, continua. Mas não vai fazer diferença mesmo. Não acho que tem chance de ele salvar o teatro em troca de descobrir o que aconteceu com a Clarice. Se é que ele já não sabe. Será que ele não sabe? Silvia se espanta. Ninguém sabe, o vereador Betão responde e todo mundo fica quieto ouvindo a história que ele começa a contar. Naquela viagem de trem, há muito tempo, a Clarice Clarencio desapareceu, sumiu, evaporou. Ninguém entende o que aconteceu e durante muito tempo muita gente tentou entender, mas ninguém descobriu o que tinha acontecido com ela. O senhor Zambuja ficou desesperado, ele gostava muito dela. E dizem que foi um período muito difícil para ele. Ele ofereceu recompensas, contratou detetives e ninguém descobriu o que aconteceu com ela. Mas ele não sossegava. Depois de um tempo, a polícia arquivou o caso como de pessoa desaparecida e as pessoas foram esquecendo a história. Mas o senhor Zambuja não desistia. Até que, de repente, de um dia para o outro, ele parou com tudo. Cancelou as buscas, demitiu os detetives, lacrou o teatro e se trancou na casa dele. Viu? Isabel fala. Eu acho que ele sabe direitinho o que aconteceu com ela. Não sei, Isabel, o vereador Betão continua. Se ele sabe, não contou para ninguém. E o tempo passou, ninguém mais pensou na Clarice e com o tempo ninguém mais pensou no senhor Zambuja, até que vocês começaram essa história do teatro e ele reapareceu. Mas o que será que aconteceu com a Clarice? Karina não desiste da dúvida. Ninguém some assim de um trem em movimento, Silvia conclui. E nunca mais manda notícia para ninguém, Karina investiga. Ela não tinha família? Será que ela foi sequestrada? Carlos pergunta. De repente, ela pode ter fugido com alguém ou pode ter caído do trem, batido a cabeça e perdido a memória. Eu vi na internet que é super comum as pessoas perderem a memória quando batem a cabeça. E se ele matou ela? Pode ser também que o trem passe por um dos 12 vórtices perversos, sabe? Uma daquelas áreas que existem no globo terrestre, onde sempre desaparecem coisas e pessoas sem nenhuma explicação. Vocês sabem o que é. O Triângulo das Bermudas é um deles e um monte de gente já desapareceu lá. Certo, Carlos. E tem um bem aqui em cima da linha do trem que vem para nossa cidade. Oscar critica o amigo. Cara, isso não é um filme ou uma daquelas histórias que você lê por aí. Como você sabe? Silvia pergunta defendendo o irmão. Você já pensou que pode estar vivendo uma história que é só uma história de um livro e que você é só um personagem implicante? É, Carlos se anima. Já pensou nisso? Se for assim, você é esse personagem implicante e eu sou o personagem que vai acabar descobrindo o que aconteceu com a Clarice no último capítulo, com base nas minhas pesquisas de internet e na minha observação que você vive dizendo que é besteira. Que besteira, Oscar ri. Por que besteira? O pai da Isabel pergunta. Esse é um bom jeito de desenvolver a imaginação e resolver problemas. Me fala se isso fosse um livro, quem você seria?
Como resolveria esse mistério? E antes que alguém responda, eu respondo quem eu seria se não fosse o narrador da história. Se eu fosse um personagem, eu seria o protagonista, do tipo pirata, e teria uma cicatriz no rosto que faria os homens morrerem de medo de mim e as mulheres se apaixonarem por mim. E sendo assim, a solução do mistério seria que Clarice, que estava perdidamente apaixonada por mim, fugiu comigo daquele trem em uma fuga heróica e piratesca, que é uma palavra que não existe, mas como eu sou o narrador, vou usar mesmo assim. Mas imagino que nem todo mundo ali naquele grupo já tenha pensado sobre isso. Embora saber quem a gente seria se fosse um personagem de uma história seja mais fácil do que saber o que a gente vai ser durante a nossa vida adulta. Mas já que ele perguntou e eu já contei o que eu seria, agora vocês não vão me deixar pagar esse mico aqui sozinho. Então, agora, por favor, responde a pergunta do pai da Isabel. Quem vocês seriam se a vida fosse um livro e vocês fossem um personagem? O narrador perguntou, o que o pai da Isabel perguntou, e a atividade de vocês também faz essa pergunta. Aqui na atividade 13, na página 23 do material do aluno de vocês, tem exatamente essa atividade. A atividade quer saber quem você seria, que personagem você seria e por quê. Essa é a primeira atividade que vocês vão responder. Pensem bem em quem vocês seriam e por qual motivo. Daí, vocês respondem essas duas perguntas na página 23. Quem será que os nossos amigos da história decidiram ser? Quem será que o Guilherme, a Isabel, o Oscar queriam ser se fossem personagens de uma história? E o que será que eles vão fazer agora, já que eles perceberam que o Sr. Azambuja não quer papo com ninguém? Será que eles vão desistir? Será que eles vão deixar para lá essa história do teatro? Para saberem as respostas dessas perguntas, façam a leitura dos capítulos 9 e 10. Isso mesmo, podem continuar a leitura, façam a leitura desses dois capítulos, 9 e 10. E depois, principalmente depois da leitura do capítulo 10, vamos fazer a atividade da página 27. Como eu falei, a atividade da página 27 ela deve ser feita após a leitura do capítulo 10. Já terminou de ler? Então agora vamos fazer essa atividade. Percebemos na leitura do capítulo e até na nossa vida no dia a dia que parece que as qualidades ruins das pessoas, ou seja, os chamados defeitos, ficam mais visíveis. A gente parece que percebe logo. Será que isso é bom? Gostamos quando as pessoas percebem logo esses nossos defeitos? Às vezes até continuam julgando a gente por anos por causa deles? Acho que não. Acho que não tem ninguém aqui que goste disso. Por isso, a atividade de hoje incentiva a busca pelas virtudes. O que seriam as virtudes? As virtudes seriam exatamente as boas qualidades que as pessoas têm. E hoje, na atividade de vocês vão ter a oportunidade de avaliar, observar as pessoas próximas a você e ver quais são as virtudes principais dessas pessoas. Como as pessoas que você mais tem contato são as pessoas da sua família, você vai escolher quais pessoas da família você quer avaliar e vai ver quais são as melhores qualidades, ou seja, as virtudes daquela pessoa. Depois que você escolher a qualidade, você vai escrever num papel essa virtude e o que ela significa, ou seja, por que aquela pessoa tem aquela virtude. Digamos que você escolheu falar sobre a sua avó e você considera que a sua avó é muito amorosa. Então você vai escrever no papel amorosa e vai escrever o que significa ser amoroso. Amorosa porque demonstra carinho e bondade por todos nós. Depois que você terminou de escrever as virtudes e o que significa cada uma dessas virtudes,
você vai colar aqui na página 27. Pode demorar uma semana para fazer. O importante é que você observe bem cada uma das pessoas que está ali próximo de você. Observe, tente esquecer essas qualidades ruins, chamados defeitos, e se concentrem nas virtudes. Depois que você finalizar a atividade, você cola aqui na página 27, fotografa e envia para mim. Quero saber quais são as virtudes das pessoas que você ama. Assim finalizamos a nossa aula de Live da semana. Espero que todos vocês tenham gostado. Desejo a todos um excelente final de semana. Até mais, pessoal! Tchau!